Salve cinéfilo entrincheirado, salve cinéfila entrincheirada. Eu sou o Nilvio Peçanha e este é o Cine Trincheiras. Quero falar sobre Uma Batalha Após a Outra, filme do consagradíssimo diretor Paul Thomas Anderson, que já está nos cinemas brasileiros e chega aí debaixo de um grande burburinho aí da bolha cinéfila, da mídia internacional, muitos colocando o filme como o melhor filme do ano. Enfim, será que é isso tudo? Vamos falar disso. Então, assim, o filme começa ali, a gente acompanhando o Frente 75, que é um grupo de revolucionários. À frente desse grupo a gente vê a perfídia, que está ali interpretada pela Teyana Taylor. Também à frente está o Bob, o personagem Leonardo DiCaprio. Eles estão ali numa ação revolucionária, porque eles estão lutando contra um regime autoritário e militarizado de um Estados Unidos ali com um certo ar distópico. Eu digo um certo ar porque, primeiro, não é uma distopia tão distante assim, né? Porque, assim, convenhamos, os Estados Unidos da vida real, sob a égide aí do presidente Donald Trump, não é lá muito diferente do que a gente vê no filme. Então, esse grupo está ali, está numa ação revolucionária contra esse regime. E aí, logo no início, a gente também vê surgir ali o antagonista, vivido pelo Sean Penn, que é o Coronel Steven. A gente vê ali uma ação deles. Enfim, passada essa ação, uma série de outras ações revolucionárias vão se sucedendo. O tempo vai passando, a perfídia fica grávida, ela tem uma relação ali com um personagem do Leonardo DiCaprio, Bob, até que algo acontece que vai fazer com que esse grupo se disperse. Tem uma passagem de tempo, e aí a gente encontra o Bob já vivendo mais isolado numa outra cidade, e a filha, que é vivida pela Chase Infinity, que é a Charlene, estão vivendo ali e tal. Mesmo eles vivendo ali distante, mesmo vendo o Bob ali numa situação meio decadente, se drogando, bebendo, mas ao mesmo tempo a gente vê todo um ar de paranoia. Esse ar de paranoia a gente vai ver em vários momentos do filme. Eu acho que esse início do filme, até o momento em que o personagem do Sean Penn, Coronel Stevens, ele ressurge, ele vai ressurgir, né, depois dessa passagem de tempo, e vai buscar encontrar o personagem do Leonardo DiCaprio, Bob, e a filha dele. Até esse início, até esse momento, é um início que tem um ritmo um pouco mais devagar. E assim, não problema nenhum em você ter um ritmo mais devagar para apresentar os personagens, para ambientar. Eu entendo por esse lado, mas eu acho que é um ritmo com alguns problemas, que além de ele ser um pouco mais devagar, algumas coisas não funcionam, porque o filme é uma sátira política, tem vários momentos de muito humor, mas nessa primeira hora de filme, mais ou menos, o humor, por exemplo, pelo menos para mim, não funcionou muito bem. Por exemplo, logo no início a gente tem uma cena ali com uma, né, não vou ficar entrando em terreno de spoiler, mas com uma ereção ali do personagem do Sean Penn e tal, que, assim, né, sem moralismo nenhum, mas achei gratuito, achei sem graça. Então, assim, muitos momentos, esse ritmo, esse humor, essa coisa, nessa primeira hora do filme, para mim, não funcionou, não ficou legal. Só que, a partir do momento, tem essa passagem de tempo, e aí o personagem Leonardo DiCaprio começa a ter mais destaque, o Sean Penn, o personagem Sean Penn, o Coronel Stevens,
vai lá buscar encontrá-los, né? Vai ao encalço deles. Aí o filme ganha um outro contorno. Ele ganha um ritmo mais vibrante, mais pujante, um tom mais épico, um sentido de urgência. Isso a gente vê até mesmo na câmera ali, no manuseio da câmera, através da direção do Paul Thomas Anderson. A gente vê o uso de close, e que em vários momentos mostra essa apreensão, mostra essa paranoia, né? Explorando a expressão facial dos personagens, explorando a interpretação dos atores. Em muitos momentos a câmera aproximada da ação, fazendo com que esse sentimento, esse sentido de urgência, sentimento de urgência surja. Tem um momento, por exemplo, falando em manuseio de câmera, que é uma cena de perseguição de carro numa estrada, que vai o carro seguindo numa estrada sinuosa ali de altos e baixos, né, onde vai descendo e subindo. E aí a câmera, tem um movimento que a câmera vai ali muito próximo à pista, acompanhando. E aí, já viu quando você está dentro do carro, que o carro vai, né, vem aí, ele sobe, e quando ele desce de novo, dá aquela sensação ali de meio que como se tivesse um buraco, como se tivesse aberto um buraco aqui na sua barriga, no seu estômago, no diafragma, sei lá onde. É um sentimento de vazio aqui dentro. Então, nesse momento, a câmera dá, com aquele movimento de câmera, dá essa sensação, uma sensação de desconforto. Enfim, é a partir dessa perseguição ao Bob, a Charlene, que o filme começa a ter um outro contorno, e aí ele cresce muito em qualidade, cresce muito no interesse do espectador. Outra coisa que cresce muito é o humor nesse momento. O Leonardo DiCaprio está maravilhoso, os momentos de humor dele são excelentes. Como eu disse, ele é aquele revolucionário que, né, o tempo dele passou, ele está lá meio decadente e tal. E aí ele precisa retomar, por exemplo, senhas, termos típicos ali do grupo revolucionário. E aí ele se enrola todo. O diálogo dele, por exemplo, ao telefone com outro revolucionário é super hilário, é muito bom. O personagem, o Benício Del Toro, que vive ali um sensei, um professor de karatê, que é um professor de karatê da Charlene, que também está ajudando o Bob, cara, também é engraçado num tom, né, num tom mais nonsense, num tom ali, um tom mais peculiar, mais estranhão, mas é muito engraçado. Enfim, é a partir desse momento que o filme realmente dá uma decolada e as coisas começam a fluir. A gente precisa falar também, é uma sátira política e que envolve sim um tema bastante atual, que é a tal da polarização. E é muito interessante que o filme mostra. Por um lado, a gente tem revolucionários, né, pessoas revolucionárias com seus erros, seus acertos, suas contradições. Em muitos momentos eles se mostram patéticos, se mostram atrapalhados, e ok. Mas do outro momento, tem pessoas que também são patéticas, muitas vezes também são atrapalhadas, mas são opressoras e perigosíssimas. Mesmo com certas atrapalhadas, com momentos ridículos também desse outro grupo a gente pode dizer, de extrema-direita, e por que não um grupo com uma forte aproximação de ideias nazistas, né? Que, por exemplo, de supremacia branca, de lutando por um propósito superior, enfim. E a gente vê que esse grupo, ele, apesar de muitas vezes ser atrapalhado, ser ridículo, pode muito bem ser violento, ser perigoso. Então, apesar de mostrar os dois lados, mostrar problemas e defeitos dos dois lados, mostra que de um lado a gente tem pessoas lutando por liberdade, por realmente ter um mundo melhor, um país melhor onde eles vivem, e do outro,
pessoas que estão oprimindo, que estão discriminando, que estão matando. Isso é interessante. Não é um filme que fica em cima do muro. É um filme que mostra que, apesar de todos os problemas, quem está do lado revolucionário está lutando contra uma máquina opressora e que é mais poderosa, né? E que é mais poderosa. Então, isso também é muito interessante e é muito forte no filme também, esse discurso é muito interessante. Então, assim, de uma forma geral, eu gostei do filme. O filme é uma sátira política, tem ação, tem comédia, tem humor, que funciona, mas funciona a partir de um certo momento do filme. Ele demora a engrenar, o problema é que para mim ele demora muito. Acho que ele tem uma certa barriguinha ali que podia ser mais secada, né? Enfim, mas eu acho que isso não chega a atrapalhar muito a experiência fílmica. E aí, assim, é o melhor filme do ano? Para mim, não. Não é o melhor filme do ano, mas isso também não desabona o filme. Para mim, pode sim ser um dos melhores filmes do ano, até porque o ano ainda não acabou, não. Estamos em setembro, chegando em outubro, mas tem mais filme ainda para chegar. Mas, enfim, independente desses problemas, é um bom filme e vale muito a ida ao cinema. Vai lá se divertir com a ótima direção do Paul Thomas Anderson, com a excelente atuação do Leonardo DiCaprio. Enfim, dá para se divertir bastante com o filme e refletir um bocado também, ok? Gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos e todas que assistiram ao filme até aqui. Peço que vocês curtam, que se inscrevam no canal, que compartilhem, ajudem o Cine Trincheiras a crescer, ok? Gente, beijo no coração e vamos ao cinema.